Ideias em Foco CE, o bate-papo sobre inteligência, economia, organizações, empresas, essa relação forte iniciativa privada, poder público, todo esse mecanismo estrutural, econômico que faz com que as organizações privadas cresçam, avancem, estabilizem, né? E que sustentem a coisa pública, porque os impostos são terríveis, demais, muitos, né? E cada vez mais avançando a questão de impostos no Brasil. E as empresas precisam pagar, e as empresas precisam funcionar para sustentar a coisa pública. E essa é uma discussão interminável que não vai realmente ter nenhum consenso estrutural no Brasil. Mas hoje nós vamos falar de pessoas, nós vamos falar dos colaboradores, dos líderes, né? Do chão de fábrica, dos vendedores, dos gerentes, das pessoas, dos seres humanos que estão ali dentro das empresas e que precisam ter o equilíbrio necessário para desenvolver bem as suas funções e, consequentemente, trabalhar em paz, trabalhar com projetos e com a busca pelo desenvolvimento pessoal e, consequentemente, da empresa. E quem vai falar sobre isso com muita propriedade é meu amigo administrador de empresa José Girão, que você já conhece das plataformas do ideiasemfococe.com.br, ele que é articulista oficial do nosso site e que sempre traz ali informações importantes para você, empresário, empresária, gerentes que querem ali conhecer o que se tem de mais moderno em administração, em planejamento estratégico e agora com essa nova temática do cuidado com as pessoas. Meu amigo José Girão, obrigado pela presença aqui do Ideias em Foco CE. O episódio anterior foi com o nosso amigo Ricardo César, que deu uma verdadeira aula também de administração de empresas. E hoje nós vamos falar de gente, né? E você vem pautando isso com muita propriedade e chegou a despertar, inclusive, polêmicas sobre a questão das empresas cuidar das pessoas. Girão, o empresário precisa se preocupar com o colaborador. Primeiro agradecer aqui, né, a oportunidade de estar aqui com você, Fábio. E, na verdade, é você colocar um foco especial, né, que eu digo, na alma de uma empresa. A alma de uma empresa são as pessoas, por elas são formadas, né? Eu trabalho há alguns anos, como você já sabe, com planejamento estratégico, sou especialista também na área de recursos humanos, marketing, e as pessoas hoje elas estão muito bitoladas com relação a metas, objetivos, né, a ter realmente essa questão de produtividade, porém, poucas empresas elas possuem um foco específico na questão do funcionário. Quando eu falo pessoas, eu digo a questão das habilidades técnicas, comportamentais e, principalmente, essas pessoas elas também têm que estar centradas, né? A gente fala muito na questão das empresas, a gente tem missão, visão, valores, objetivos, a médio, longo, curto prazo. Pessoas também, cada ser da sua empresa também tem que ter essa bússola interna para se chegar a algum lugar na vida dele, para ele se conectar aos objetivos da empresa na qual ele trabalha. Essa linkagem das pessoas e dos processos, né? Hoje em dia se fala muito em processos. Sim. De gestão privada. Se não tiver esse equilíbrio, Girão, do colaborador organizado, de um colaborador que tem as suas contas ali devidamente em dias, para ser bem prático, né? Ele precisa estar em paz para poder produzir. É por aí? Na verdade, quando você fala em produtividade, você tem que ter não só habilidades, mas você tem que também ter tranquilidade para poder exercer uma função, né? E essa tranquilidade ela passa por todas as ambiências pessoais, né? Quando você fala que um funcionário produtivo, ele desliga os problemas, deixa do lado de fora e entra e produz. Isso não existe. Não existe, tá? Isso, né, de fato, não existe. Nós precisamos entender que pessoas não são robôs. Nós estamos aí na era da inteligência artificial, na área da robótica, mas nós somos seres humanos com limitações e também com problemas, que é a coisa mais natural que existe desde que o mundo é mundo.
Então, realmente, nós precisamos olhar com mais carinho e estratégia. Não é uma questão só de cuidados com a saúde mental. Para se ter produtividade, eu preciso ter sossego mental. E isso vai muito na questão também, na questão da parte financeira, das dívidas, dos problemas pessoais. E aí vai um papel essencial para que isso possa acontecer, que é também a questão do papel do líder dentro de uma empresa. Interessante isso. O líder, ele precisa hoje ter esse entendimento maior de produzir, mas esperar que as suas equipes de colaboradores estejam devidamente organizados. E você vem desenvolvendo um trabalho de pesquisa e uma construção sobre esse tema. Como é que está funcionando isso? É uma fala, é uma consultoria, uma estratégia? Como é que está funcionando isso na prática? Quando eu converso sobre lideranças nas empresas, eu faço muita questão das analogias com o futebol, né? Que é uma coisa bem popular no nosso país. Um jogador de futebol, quando ele é de alta performance, seleção brasileira, jogador, ele responde pela produtividade dele, em cima do papel dele numa equipe. A partir do momento que esse jogador ele aposenta e ele transforma em um técnico, aí ele se torna um líder. Ele pode ter sido o melhor jogador do planeta em 1970, 80, 90. Mas agora quem vai empurrar a bola para dentro não é ele. É o time dele que está lá dentro de campo. Sim. Então o líder ele tem que passar essa experiência para a equipe, para fazer com que a equipe tenha autonomia. E também tem que ter a questão do respeito, tem que ter a questão de realmente... hierárquica, né? Hierárquica. Ele tem que realmente trazer algo novo para essas pessoas. E a questão do líder... Tem muita questão da diferença do líder e do chefe. Eu vejo muito isso nas empresas. Não existe mais esse poder. Esse detalhe é muito importante, essa diferença do líder, que o líder ele é mais completo do que o chefe. Porque o chefe só impõe, se eu estiver errado você me corrija. O chefe impõe. O líder, ele planeja e solicita as execuções. É assim? Na verdade, o perfil de chefe, que nós chamamos, né? Ele impõe muita questão da força, da coesão em relação ao nível hierárquico que ele possui. Então ele vai muito na pressão, tá? O chefe. O chefe. Tá. Ele não olha muito para o lado do colaborador. Ele tem que também defender o resultado da empresa, mas ele é muito frio em relação a isso. Ele tenta impor o que ele quer para aquela equipe. E na verdade o líder é diferente. Ele entende, ele tem a sensibilidade de saber quais são as pessoas que têm a capacidade para desenvolver aquilo específico, especial, aquela função especial. Ele sabe dos limites, ele sabe dos problemas das pessoas da sua equipe, e ele, na verdade, ele traz essa questão de fazer com que as pessoas corram por ele, porque ele também, nos bastidores da empresa, ele defende essas pessoas. É uma relação verdadeira, onde as pessoas aprendem com ele e respeitam ele, mas não porque ele é o líder, ou ele é o chefe, ou ele tem aquela hierarquia. Não. O respeito ele é do humano para o humano. Ele adquire isso de forma natural e através dos exemplos, não é isso? Primeiro É interessante esse bate-papo. Esse tipo de ação, ele só pode ser desenvolvido em empresas a partir de que porte? Esse cuidado com as pessoas. A partir do momento que você um AMEI, que você é o líder da sua empresa, que você tem você e mais outra pessoa, você já tem que começar a exercer isso, né? Na verdade, não tem tamanho nem porte de uma empresa. Um líder, você já identifica logo, bem no início da carreira dele. Ou seja, para realmente você desenvolver uma empresa, qual o grande problema hoje das microempresas? O papel do líder é confiar nas pessoas e preparar as pessoas para trabalhar para ele. E eu conheço muita microempresa que não deixam de ser micro por um simples detalhe. Ele tenta abarcar tudo e é centralizador. Ele que faz tudo, ele que não confia em ninguém, Então isso aí não existe mais hoje em dia. Parece um caracolá que eu conheço. Tá? Então assim, você tem que descentralizar. Eu sempre falo para os meus clientes, nós temos que aprender a contratar pessoas melhores do que nós, para trazer coisas novas para a empresa, para trazer um upgrade para a empresa. Não adianta eu contratar uma pessoa super eficiente, até que ponto? Cara, inteligente, se eu vou colocar ele embaixo da minha pessoa, eu vou controlar essa pessoa. Então, você acredita que as metodologias de gestão
precisam estabelecer esses níveis de colaboradores. Tipo, o cara tem que ser top. Eu achei isso muito interessante. O cara tem que ser top, mas ele precisa da liberdade para exercer aquele conhecimento dele. Se você contrata uma pessoa de altíssima capacidade de performance, mas você tem a vaidade de ser o dono da empresa e não deixa e não dá abertura para essa pessoa produzir, não adianta. Tá? Nós temos que agora dar autonomia, e essa autonomia ela tem que ser em etapas. Você primeiro também tem que conhecer... Tem que regrar. Você tem que ir soltando aos poucos. Tá? Mas você tem que contratar gente para trazer coisa nova, para trazer uma nova cultura, uma nova forma de enxergar o mercado. Gerão, hoje nos ambientes corporativos e nas grandes discussões empresariais se fala muito em gestão de projetos. A empresa, num certo nível, passa a entender que o ambiente econômico é favorável para que se desenvolva projetos de expansão, de mudança de uma estratégia de vendas, enfim, gestão, implantação e gestão de projetos. E obviamente que apesar dos avanços aí tecnológicos de inteligência artificial e de outros mecanismos, tudo ainda parte do ser humano. Né? Se você for mandar um comando para uma IA, para esses prompts, essa coisa toda, óbvio que você precisa pensar naquilo que você quer, criar o rabisco lá e aí sim você ter o suporte, o auxílio da inteligência artificial. Na gestão de projetos, como é que você enxerga hoje o papel desse colaborador leve? É mais fácil desenvolver isso com um colaborador mais leve, mais equilibrado, mais organizado, e aí ele vai poder ter a condição de rabiscar o planejamento estratégico e o processo, e o projeto, ou aquele CEO, aquele gerente que está ali ou acomodado ou perturbado. Vamos lá. Quando nós falamos de gestão de projetos, nós estamos falando na união de processos e pessoas. Tá? Isso não vai de acordo com o tamanho da empresa. Eu trabalho com grandes empresas de 15, 20 mil funcionários, a gestão de projetos é uma só. Tá? Qual é a estrutura que eu trabalho hoje? Né? O primeiro modelo nós chamamos de Design Thinking, que é a modelagem de pensamento. Nós utilizamos esse modelo de uma forma bem simples para você trazer o processo de inovação para as empresas, ou seja, para você identificar tendências que está acontecendo lá fora ou para resolver pequenos gargalos. Então esse Design Thinking é a primeira etapa da gestão de projetos que eu trabalho no meu modelo da minha empresa, que é o diagnóstico. Ok? Feito esse diagnóstico, ele passa para uma próxima etapa chamada Scrum. O Scrum é um modelo estratégico para você pegar equipes multidisciplinares. Eu preciso de uma empresa um pouco maior, onde eu vou trabalhar o quê? Um problema da área financeira. Eu vou pegar um da área de marketing, um da área comercial, um da limpeza, um da área de... É uma equipe multidisciplinar. Multidisciplinar, que aí, inclusive eu escrevi um artigo sobre isso, que é a história do holístico, da linkagem dos setores da empresa, no mais diversos setores, para que se exista um produto final realmente vendável, porque tudo é venda. Então, o que eu estou falando? Isso é dentro do modelo que a gente chama de gestão ágil. O Design Thinking, o Scrum, que utiliza essa técnica do Squad, que é trazer equipes multidisciplinares. Eu trago aqui um exemplo para você que eu fiz numa rede de restaurantes. Eu fiz uma equipe que tinha um comin, o gerente, o segurança, que é terceirizado, que nem da empresa ok? Um cara da limpeza e o dono da empresa, que eu chamei para participar. Era um problema financeiro. Joguei e a minha secretária começou a fazer as anotações do brainstorm. As ideias. Quem que tu acha que foi que deu a solução do financeiro? Eu comi. Segurança. Aí o segurança deu uma solução ali que a gente captou, que viu que era uma coisa interessante. O gerente olhou e falou assim: mas você nunca me falou nada, você está aqui com a gente todo dia. Falando que ninguém perguntou, eu estou aqui para fazer a segurança de vocês, não fazer a gestão. E aí eu descobri que esse profissional da segurança estava fazendo administração, estava estudando, mas nunca ninguém ia pegar essa solução, porque nunca ninguém ia perguntar para ele. Do segurança. Essa é a essência.
É muito interessante isso. Eu recentemente vivi um problema muito sério com uma empresa que presta serviços de saúde, não no formato plano de saúde, mas nos descontos de serviços de saúde. Estrutura bonita, organizada, com os departamentos ali muito bem definidos, mas o processo de prestação de serviço muito ruim, né? E aí a gente para, até falei de você para esse empresário, a gente para avaliar o porquê que não consegue organizar um sistema de atendimento, seja online, pelo WhatsApp, com a clínica que presta serviço para eles, né? E a modalidade de cobrança do cliente. Então veja, essa ponte, sistema, contratação de serviço e disponibilização do serviço nas clínicas parceiras da empresa, isso não funciona. Não funciona. E o nível de reclamações aí fortes, né? Torrenciais. Eu, por exemplo, tive um problema sério com a minha filha, precisava fazer um exame sério, importante para a saúde dela, o exame pago, detalhe, não barato, pago o exame, a menina chegou lá para fazer o exame, não constava o pagamento. E eu lá com o Pixinho do pagamento. Então, veja, estruturas muito bem ordenadas, pelo menos visualmente, que não conseguem entregar os seus processos. O que é isso, Girão? Na verdade, uma empresa ela é formada por departamentos, né? O que acontece hoje? Não existe mais aquela caixa fechada. O marketing faz assuntos do marketing. Comercial faz só comercial. Venda só faz vender. Financeiro vai trabalhar só com essa questão de contas a pagar e receber. Não. Na verdade, tem que ter uma união, ou seja, tem que ter uma forma de comunicação interna onde todos eles, né, possam se comunicar. Tá? É nesse link do comercial que vende, que passa a confirmação, que vai no atendimento. Na verdade, tem que ter uma estrutura que ela tem que estar interligada. É como se fossem neurônios. Os neurônios têm que ter ligação um com o outro. E uma empresa ela tem que ter comunicação. Às vezes, dentro de um próprio departamento, não se tem comunicação. Então, você imagina isso em outros departamentos. Você imagina você pegar uma empresa nacional, aí você vai multinacional. Então, sim, você tem que criar sistemas. O que ajuda na comunicação interna? Sistemas, que a gente chama de ERP. Sistemas interligados. Bateu aqui, fechou aqui, já segue. Já liga lá. Já toma conhecimento. Isso. Os sistemas é a linha, é a espinha dorsal da comunicação interna. Segundo, tem que ter pessoas treinadas para entender o que está chegando, para poder se conectar. E o terceiro é atendimento. Aí vai a questão do atendimento, é a questão de você prestar um serviço, entender a essência daquele serviço e não trabalhar apenas pelo salário que vai receber no final do mês. Tem que ter um propósito, tem que ter uma verdade, tem que ter o que a gente chama de engajamento. E comprometimento, né? Com o processo, com a empresa, porque é dali que ele tira o bendito sustento das suas coisas. Mas a gente vem se deparando com isso, apesar dos níveis de modernização das gestões privadas, e eu tenho trabalhado mais com isso, eu tenho buscado estudar mais sobre isso, a gente se depara com esse tipo de coisa. Isso vai muito também da precificação, da concorrência, né, dos mercados, por exemplo, dos mercados das faculdades online, outro problema sério que a gente tem hoje. Você pegar seu carro e sair na cidade, seja qual cidade for, você consegue perceber um número significativo de polos educacionais de faculdades, né? E aí elas ficam ali se acotovelando em busca dos alunos. E aí tem uma que pega, bota um precinho lá embaixo, R$45 por mês em um curso de nível tecnólogo, R$65 em um nível de bacharelado. E na nossa época, Girão, a gente tinha que ralar para fazer o vestibular, né? Hoje a facilidade é tremenda. Mas aí a gente vai para uma questão, e aí a gente entra na questão do planejamento estratégico com você, que é a precificação. Você diminui esse preço para bater a concorrência, só que eu diminuo a qualidade do meu serviço. Infelizmente, é quase que uma relação simétrica, né?
quais os princípios, Girão, para eu estabelecer na minha empresa de educação, de saúde, de prestação de serviço, quais os princípios que eu devo ter como parâmetro para precificar bem e vencer a concorrência e sem perder a qualidade? Tá. Primeiro ponto. Quando eu falo em precificação, muitas empresas têm uma miopia em relação a isso. Só olha para o concorrente. Quanto é que o concorrente está cobrando? Tá? Mas para você precificar, primeiro você tem que ter um compromisso em entender dos teus custos. Como é que eu vendo um serviço? Qual é o custo que eu tenho para vender esse serviço? Quais são as minhas despesas, custos fixos, variáveis? Eu tenho que ter essa noção financeira para começar a brincadeira da precificação. Da precificação. Que não é fácil. Não é fácil. Então, quando eu falo em precificação, eu tenho que ter uma noção do financeiro, dos custos, das despesas. Esse é o primeiro parâmetro. O segundo parâmetro, ele é mercadológico. Ou seja, eu tenho que entender qual é a relação do meu produto. Ele é elástico ou inelástico? Já ouviu falar nessa questão do produto ou serviço elástico? Inelástico? Não, essa é nova, vai lá para as anotações de estudos. Pronto. Na verdade, um produto inelástico são produtos de grande importância e essenciais. Por exemplo, arroz e feijão na mesa do brasileiro. Se aumentar muito o preço do arroz e do feijão, nós vamos ter que continuar comendo arroz e feijão? Então ele é inelástico. Então aumenta o preço, mas a demanda ela continua, porque ele é um produto essencial. O inelástico são produtos não tão essenciais. Um produto de estética, por exemplo, que aumenta muito o preço, as pessoas trocam. Em vez de fazer um implante capilar, vai fazer botar lentes nos dentes. Então, quando você aumenta muito e sai do padrão, a demanda foge, e traz um produto chamado produto substituto. Uhum. Ok? Então, na verdade, o preço tem a questão mercadológica, tem a questão financeira, e o principal, tem que saber fazer conta de matemática, porque muita gente não sabe matematicamente como é que você calcula o markup, e muita gente confunde também markup e também margem de lucro. São coisas completamente diferentes. Completamente diferentes. E aí fica essa luta, né? Porque, veja, em se tratando de saúde, os planos de saúde estão caros, cada vez mais caros e com a qualidade muito ruim de serviço prestado. A gente tem empresas aí da área de saúde que não cumprem decisões judiciais, né? Exatamente por problemas no oferecimento de serviço de saúde. Então, com essa demanda que está vindo dos planos de saúde, essas empresas de prestação de serviço, de desconto de saúde, estão crescendo muito, está agarrando esse público, mas não tem essa questão da organização, de contratar um profissional para organizar os seus processos. E aí começam as batalhas jurídicas, porque você vai para a justiça. Sim. Você vai para o DECOM, você vai para pequenas causas, muitas vezes. Porque o cara simplesmente não presta o serviço que está pago. Isso é falta de processo, isso é falta de gerência, isso é falta de pessoal equilibrado para resolver. Também tem a ver também com precificação. Quando você coloca um preço muito baixo, você acaba de aniquilar qualquer tipo de segurança financeira e qualidade do teu serviço. É o barato que sai caro. É o barato que sai caro. Você contrata por um preço baixo, o cara até acumula dinheiro, mas ele não reinveste na qualidade da estrutura dele. Eu tenho essa temática, você que já conhece, a questão de comparar o corpo humano com as empresas. Sim, sim. E quando eu falo de margem, você tem duas formas, né? O coração de bombeia é o quê? Sangue. O sangue é o quê? Faturamento. Tá? Então, na verdade, qual é o ritmo desse coração? Se eu tiver um ritmo muito confortável, eu vou vender produtos e serviços com uma margem muito alta. Eu vendo pouco, mas eu vendo bem. Então eu vou ter esse conforto. Agora, se eu tiver dentro de um produto que eu vou vender um carro popular, que a minha margem é muito baixa, mas eu tenho que vender muitos carros para me poder ter o retorno, meu coração vai ter que bombear, eu vou ter que ter mais processo, eu vou ter que ter mais musculatura para aguentar isso. Então tem muito a ver com essa questão de a precificação tem muito a ver com qual ritmo cardíaco que a sua empresa trabalha, qual tipo de produto, qual tipo de cliente, qual o teu persona, tudo isso envolve essa questão essa precificação e do oferecimento de serviço. Isso.
né? Meu amigo, esse bate-papo tem aí para 300 podcasts, porque é exatamente a vida de uma empresa, é exatamente a economia e o funcionamento das instituições privadas para que exista crescimento e empregabilidade. José Girão, meu amigo, obrigado pela tua presença aqui no Ideias em Foco CE. Esse material vai estar disponível no YouTube, no site ideiasemfococe.com.br. Nós estamos gravando aqui no meu amigo Marcelo VIP, uma das estruturas mais organizadas de Fortaleza para você gravar o seu podcast. Fábio Tágera, com Ideias em Foco CE e ideiasemfococe.com.br. Girão, tuas considerações finais. Bom, falar sobre gestão, para mim é muito natural, né? Porque eu nasci dentro de uma empresa, eu me formei dentro dessas questões, mas é que eu falo, estar alinhado com tendências, com IA, com planejamento estratégico é muito importante, mas nunca perca o foco nas pessoas. Foco nas pessoas é fundamental hoje. Fábio Tágera, ideiasemfococe.com.br.